Bem-vindos ao segundo episódio do nosso programa Mercado Conectado. Eu sou William Romano, sócio e diretor comercial da Comate Construtora e Incorporadora, e é um prazer estar aqui com vocês para mais uma conversa enriquecedora sobre o mercado imobiliário. Este é um espaço criado pelo Cruzeiro do Sul Comunicação em parceria com a Comate Construtora e Incorporadora, para trazer conhecimento, esclarecer dúvidas e compartilhar histórias inspiradoras. Você pode acessar todo o nosso conteúdo no portal do Cruzeiro do Sul e no site da Comate Construtora. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Ricardo Chiaraba, advogado especialista em direito imobiliário com mais de 20 anos de experiência. Ele começou defendendo mutuários contra abusos de instituições financeiras, o que lhe deu uma visão ampla e humanizada do mercado. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Mercado Conectado. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Meu querido, antes da gente começar a gravação, você estava contando uma história aqui que acabou emocionando e inspirando todo mundo aqui no estúdio. E eu gostaria que você compartilhasse agora com todos que nos acompanham como é que você começou nessa carreira e qual foi a sua maior inspiração. Então, William, quando eu iniciei no colegial, eu não tinha ideia, né, do que fazer, né? Inclusive, eu fiz meu segundo colegial, o primeiro, técnico em química. Que não que não tem muita correlação nenhuma com a faculdade de Direito. Uhum. Mas eu me lembro que, na minha infância, eu frequentava a casa dos meus avós paternos, meu avô Antônio Chiaraba, e me chamava a atenção todos os domingos que eu ia lá almoçar, ele estava sempre com um livro em mãos. E, em algumas oportunidades, eu o via lendo o dicionário. E isso me chamou a atenção, e uma das vezes eu perguntei para ele, né, por que ele estava lendo o dicionário. E ele me falou, é porque todos os meus livros acabaram. Então, quando não tenho mais livro para ler, eu leio o dicionário. E meu avô, ele foi um autodidata, né? Não tinha condições de estudar, era um profundo conhecedor da língua portuguesa, inclusive tive aulas particulares com ele. Ele não tinha muita paciência, mas tive aulas particulares com ele. E o meu avô tem uma história que me contou. Ele tinha o sonho de fazer faculdade de Direito e ele prestou a faculdade de São Francisco, a Universidade de São Francisco, a USP. Uhum. E na oportunidade, a redação dele ficou afixada na frente da universidade porque recebeu a nota máxima. Puxa vida. E aí ele não pôde fazer a faculdade porque não tinha condições financeiras de locomoção e também porque precisava trabalhar para ajudar a família, né? Outra coisa que era marcante dele é que os advogados em São Paulo, ele morava em São Paulo na época, contratavam ele para fazer a correção das petições. Então ele trabalhava para advogados, corrigindo as petições dos advogados. Passado isso, né, a outra inspiração foi o meu pai, Carlos Chiaraba. Em 93, meu pai ele era administrador de empresa de origem, trabalhava em multinacionais, batalhador, começou como office boy, né? Uhum. E chegou a cargos de gerência. Só que ele tinha um sonho também, que era fazer direito, talvez inspirado na história do meu avô. Quando ele fez 40 anos, ele decidiu prestar o vestibular da FAD, Aos 40? Aos 40, Faculdade de Direito de Sorocaba. Eu estava no terceiro colegial nessa oportunidade. E aí ele passou no vestibular, iniciou a Faculdade de Direito. E isso me inspirou tanto, e justo num momento crucial do jovem, né, que é a tomada de decisão do que escolher, do que fazer, eu também prestei no ano seguinte, em 94, a Faculdade de Direito, a FAD, e passei. Aí eu brinco com ele, né, fui bicho dele durante a faculdade, fizemos a faculdade juntos, né, que também é um orgulho, né, ter essa oportunidade. Nessa época eu passei por algumas coisas que e eu até brinco, né, com os jovens que, na verdade, o que constrói a nossa carreira, muitas vezes a gente está fazendo algo que a gente nem imagina que isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, né? Então, hoje, todas as coisas que eu fiz se conectaram. Eu também precisava trabalhar para pagar minha faculdade, mas eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, no Procon,
numa área que era voltada para locações de imóveis. Eu trabalhei em empresas de cobrança, fui cobrador interno no telefone, o que me trouxe um pouco melhor a oratória. E trabalhei em banco, fui bancário, o que me levou também a gerar um conhecimento das questões das instituições financeiras. Então você vê que naquele momento você não entende o que talvez Deus está preparando para a sua vida, né? E as coisas vão se conectando. E aí quando eu me formei, o banco na época abriu uma possibilidade de PDV, que é pedido de demissão voluntária, e eu tomei a decisão de sair, peguei os acertos, a minha rescisão. Quanto tempo de banco? Eu trabalhei no banco perto de 4 anos, mais ou menos. Tá. E aí eu tomei a decisão com a verba que eu peguei, e 50% eu investi na sociedade com o meu pai, nós montamos o escritório junto, ele fez uma transposição de carreira, uma decisão importante na época, uma pessoa já com a família consolidada, né? Com várias responsabilidades. E também a outra metade eu decidi casar. E graças a Deus, essas duas sociedades, uma conjugal e uma empresarial, estão aí até hoje, nós, 30 anos praticamente, dessas sociedades aí. E esse foi a minha inspiração, foi o início da minha trajetória. Que bênção, Ricardo. Quando você falou as situações que acontecem no início da nossa vida, a gente não faz ideia, não compreende o quanto que tudo que acontece em qualquer etapa da nossa vida, mas principalmente no início, nós não temos a ideia do quanto que isso vai agregar lá na frente, né? E se você me permite, eu quero até fazer um comentário, porque vez ou outra, em algumas palestras, algumas apresentações, até em escolas, das oportunidades que eu tive, muitos jovens, antes de tomar a decisão, e eu estou com filhos quase que perto dessa idade, de dúvidas sobre o que escolher. Porque às vezes a gente imagina que nós vamos escolher um caminho e esse caminho vai ser para o resto da nossa vida. E não, como você bem disse, né? Deus proporciona situações acontecerem nas nossas vidas. Nós cremos que Ele nos capacita e também tem a nossa parte de responsabilidade, de ir atrás, de trabalhar, de se empenhar, para que também todas essas questões vão sendo superadas e de repente vai culminar em algo que a gente nem imaginava lá atrás, né? E você mencionou aí sobre a sua atuação como bancário e você também tem a experiência defendendo mutuários e isso acabou, acredito eu, influenciando a sua visão sobre o mercado imobiliário, né? Inclusive você teve a experiência no Procon com relação às locações, né? Como é que essa defesa dos mutuários lá atrás auxiliou a visão que você tem hoje sobre o mercado imobiliário, sobretudo com relação às questões das instituições financeiras? Essa é bem interessante a pergunta pelo seguinte. Olha só como são as coisas na vida, né? O que me possibilitou o primeiro contato já formado com um mutuário e com o financiamento habitacional, quando meu pai fez a migração, ele continuou como advogado dentro da empresa, atendendo os funcionários da empresa quando eles tinham dúvidas. Tá. E um desses funcionários trouxe uma questão que ele estava com um problema de financiamento habitacional. Na década mais ou menos de 70, 80, os financiamentos habitacionais eles eram muito desequilibrados. Então, existia um descasamento entre a evolução do saldo devedor e a prestação que o mutuário pagava. Tá. Então, e a correção ela era vinculada ao plano de equivalência salarial. Só aumentava se tivesse aumento no salário. Então, você pega, por exemplo, uma categoria como professor, que ficou estagnado os aumentos, ou seja, não acompanhava a evolução do saldo devedor do empréstimo. Terminava os financiamentos depois de 20 anos, os mutuários eles se deparavam com saldo devedores 3 vezes maior do que era o valor do imóvel. Impagáveis. E os rendimentos deles não acompanhavam Não isso. acompanhavam. E ele levou essa dúvida, foi um desafio, nós fomos atrás de estudar. Eu já tinha uma especialização aí, uma experiência, vamos dizer assim, no banco, mas precisava de me especializar num assunto. Foi quando, então, a gente começou e encarou isso como um desafio. E aí a gente começou a desenvolver teses, né? Eu comecei a participar, na época, de uma associação de mutuários que defendia os mutuários a nível nacional, no Brasil. Então tinha experiência de outros profissionais de outros estados.
que me ajudaram nisso. Tá, Ricardo, só para quem nos acompanha, mutuário são os compradores de imóveis financiados, é isso? Exato. São as pessoas que buscam comprar seu imóvel fazendo um financiamento habitacional, buscam uma instituição financeira para possibilitar a compra da casa própria. Correto. E aí, naquela ocasião, estava tendo uma disparidade. Na verdade, os financiamentos eles tinham um desequilíbrio na sua evolução e que chegavam ao fim do contrato e o mutuário se deparava com valores de saldo de devedores incompatíveis, né? Inclusive com o valor do imóvel, ou seja, tecnicamente dizendo, mas não entrando muito no assunto, existiam amortizações negativas, ou seja, tudo que o mutuário pagava ele não amortizava nem os juros da prestação. Puxa vida. Então era totalmente desequilibrado. Isso nos levou, então, como eu estava falando, a partir para se especializar. E nós começamos a obter sucesso, inclusive em ações e decisões liminares de diminuição de prestações. E isso acabou nos tornando um diferencial no mercado, porque não existia um especialista no assunto. Então, próprios outros advogados acabavam indicando o meu trabalho e isso acabou alavancando a minha carreira, né? Certo. Então, foi assim o start inicial de alavancagem profissional, foi trabalhar em ações de revisão de financiamento habitacional da casa própria, que é o chamado Sistema Financeiro da Habitação, o SFH. Correto. Então, essa defesa dos mutuários acabou ampliando a sua visão do mercado imobiliário para que você passasse a atuar com o seu escritório. Hoje você tem a sua própria empresa, como você mencionou, também na questão do direito imobiliário de quem está do outro lado da moeda. Isso. Quando eu montei junto com meu pai, a gente linkou as duas experiências, o lado dele mais empresarial e esse lado meu mais consumerista na oportunidade. Tá. E nós abrimos lá na época Macedo Chiaraba Advogados, que hoje se formou Macedo Chiaraba Pérez Advogados, né? Ok. E essa visão consumerista foi muito importante porque ela traz por profissional algo que é essencial para qualquer carreira, que é a pessoa encontrar o seu propósito. Quando você apenas trabalha pelo dinheiro, você tem um propósito profissional, um propósito de vida, você acaba, de uma certa forma, patinando muito na conquista das coisas. Elas se tornam mais difíceis. Quando eu comecei a advogar para os mutuários, eu não nem dormia às vezes à noite. Tamanho era a responsabilidade ao deitar na cama, pensando que aquela pessoa depositou em minhas mãos, como profissional, o maior sonho material do ser humano, que é a aquisição da casa própria. De um imóvel próprio. Então, assim, eu era um canal de possibilitar que ela consolidasse a aquisição da casa própria. Porque quando você busca comprar um imóvel, principalmente o primeiro imóvel, você está realizando um sonho, né? E você ser responsável em concretizar o sonho das pessoas é uma responsabilidade muito grande. Certo. As pessoas, às vezes, elas se enganam que quando elas simplesmente compram uma casa, ela conquistou o imóvel. Não, ela deu um passo para a conquista, principalmente quando eles são financiados. Ela está conquistando, né? Então, isso, na verdade, eu tive na época, eu fazia algumas defesas, inclusive com relação a políticas governamentais, porque passou a ser o meu propósito possibilitar e viabilizar que as pessoas conquistassem e concretizassem o sonho da casa própria. Conseguissem ir até o fim com aquele financiamento. Exatamente. E isso envolve muito além só de questões judiciais, né? Envolve políticas públicas, né? De possibilitar reduções e melhores condições de financiamentos habitacionais, né? Envolve você ter um elo de parceria também com incorporadoras e construtoras que possibilitam a realização desse sonho. Então você tem que ligar as pontas para que a gente consiga algo maior, que é diminuir o déficit habitacional no país. Tudo se resume a isso, a diminuição do déficit habitacional. Então isso me moveu e me trouxe um propósito profissional, que era fazer com que as pessoas conseguissem concretizar o sonho da casa própria. E para essas pessoas que têm o desejo de conquistar um imóvel, ainda que por financiamento, que é como a maioria das pessoas os fazem, né? Quais são os principais documentos, os documentos indispensáveis para que quem está imaginando, pensando em adquirir um imóvel, eles precisam apresentar, tendo até já um jurídico aqui no dia a dia, na prática? Na verdade, assim, essa documentação, ela é importante não só para quem
só o que você tem que apresentar para a compra. Na verdade, são documentações mútuas, né? Ela tem que vir tanto do comprador como do vendedor. Então, o comprador ele precisa lá os documentos básicos, RG, CPF, o comprovante de residência, comprovação, a certidão de casamento. Isso é muito importante para saber o regime de casamento, com a pessoa está casada, né? Para poder vincular a questão se o cônjuge tem participação ou não. Isso é muito importante para financiamento de imóvel, na composição da renda, né, do casal ou não. E os documentos de certidões imobiliárias, né? Então, quando você vai exigir, vai comprar um imóvel, tanto de uma construtora como também de uma pessoa física, é importante que você solicite todas as certidões. A gente chama isso no mercado, chama de due diligence, né? Que na verdade... Pera lá, tem um termo da gringa aí, um termo estrangeiro. Como é o nome? Due diligence. Due diligence. Então, para quem nos acompanha e não está entendendo, due diligence, o doutor Ricardo vai explicar. São os documentos dos dois lados. Isso? Na verdade, essa terminologia, ela diz respeito a uma análise de risco referente àquela aquisição imobiliária. Então, com as solicitações de certidões, que são certidões negativas com relação ao imóvel, a comprador e vendedor, você consegue analisar se existem riscos para as partes em fazer aquela negociação imobiliária. Se existem pendências fiscais, né? Que não basta, às vezes as pessoas confundem achando que basta apenas as certidões judiciais. E elas não bastam. Tem uma que é mais importante, que são as certidões de débitos tributários, que é tanto estadual, municipal e federal. Porque perante o Estado, ele tem prioridade com relação, frente ao particular. Então, o que acontece? Se tiver uma dívida inscrita já na dívida ativa, que não vai aparecer no judiciário, porque não foi distribuído um processo judicial, eventualmente, se você compra um imóvel, existe um débito do vendedor perante o fisco, ele pode anular por fraude. Porque o que conta para fins de anterioridade é a inscrição na dívida ativa, não a distribuição da ação. Então é importantíssimo solicitar todas as certidões para que você consiga fazer um negócio sem risco e seja bom para ambos os lados. Entendi. Então, por exemplo, nesse caso, se uma empresa estiver, entre aspas, vou usar os meus termos aqui, agindo de má fé e ela tem uma dívida, ela deve algo em âmbito estadual, municipal ou federal, e ela está tentando passar um imóvel para um outro comprador, este comprador pode ter algum problema, ou até esta transação pode ser, vamos dizer assim, cancelada em virtude de já existir uma dívida anterior, é isso? Exatamente. Então é importante pedir todas as certidões. Isso não quer dizer que se apareça algum apontamento em alguma certidão, isso inviabilize o negócio, né? Pelo contrário, a gente faz essas análises justamente para poder saber se é possível a gente suplantar, minimizar riscos, né? Hoje em dia, por exemplo, qualquer empresa, dificilmente, todas as empresas estão fatalmente aí com riscos de ter um processo judicial. Isso não quer dizer que ela tenha cometido algum problema perante a sociedade ou alguma negociação, né? Aí você tira uma certidão específica que é do processo, analisa o processo, vê do que se trata, para entender, e aí você acaba dando o sinal verde no parecer conclusivo da due diligence para que aquele negócio aconteça. Até o termo, né, diligence, de diligência, é ser zeloso, não é isso? Exato. Ter um devido cuidado ao analisar ambas as documentações, né, tanto de quem compra quanto de quem está vendendo. Exato, e isso não é comum. A nossa cultura ainda não absorveu a retirada desse tipo de certidões e acaba muitas vezes passando por cima. E aí os problemas acontecem lá na frente, né? Que é como a gente escuta sobre nós todos, brasileiros, né? Vamos fazer rápido aqui, temos que ser mais prático, e muitas vezes a praticidade acaba te trazendo problemas. Inclusive, no dia a dia, né, nos termos corriqueiros, a gente ouve muitas pessoas falando, não, eu já assinei lá um compromisso de compra e venda, eu já assinei um contrato de compra e venda. Até esses dois documentos, tem diferença do termo? Se eu assino um compromisso, se eu assino um contrato, qual seria a diferença para quem está comprando um imóvel, se ele assina um compromisso de compra e venda ou se ele assina um contrato de compra e venda? A diferença, ela está justamente na terminologia, ela já explica muito, né? Uhum. O compromisso, você se compromissa em adquirir aquela unidade imobiliária. Não quer dizer que você comprou. Não quer dizer que você comprou. E aí entra muito essa questão
uma das questões é justamente a due diligence, ela entra aí. Por quê? Vamos supor que as pessoas elas querem garantir o negócio. Então elas fazem um compromisso de compra e venda entre as partes e ali a gente coloca cláusulas resolutivas que caso exista algum impedimento que não viabilize a aquisição, o contrato é desfeito. E aí pode ser colocar até 100 ônus para as partes, se não houve culpa, e o negócio não se concretiza. Mas é sequencial, do compromisso vem um contrato depois, ou não? Pode ocorrer ou não necessariamente, Tá. né? Porque se for o caso, às vezes, num ato contínuo, já realizar uma escritura pública de compra e venda, não vai haver a necessidade. O contrato de compra e venda pura é quando você já fez todas as análises de risco, todas as documentações estão ok, tá tudo certinho, você faz o contrato que realmente é a venda do imóvel com a entrega da posse definitiva e partir posteriormente apenas para a outorga da escritura pública. Legal. Que diga de passagem, muitas pessoas não... isso acontece muito no escritório. Muitas pessoas acham que fazer a escritura pública basta. Já sou o dono. Qual é a diferença? E só é dono quem registra. Espera lá, então nós estamos falando de documentações diferentes. Está falando de escritura e de matrícula. O que eu estou dizendo é o seguinte, você fez um contrato de compra e venda entre partes, Ok. foi até o cartório de notas, faz a escritura pública daquela compra e venda, Tá. você pega aquela escritura, você vai ter que pagar os tributos sobre aquilo, que é o ITBI, né? Aí você tem que levar isso ao registro de imóveis. Um cartório específico só da parte imobiliária. Exato. Aonde existe uma matrícula individualizada daquela unidade com um número, e ali você registra efetivamente a sua escritura, que passa a declarar que você é proprietário. Maravilha. A partir daí, você pode dizer que você é dono. Antes disso, você não pode dizer. Tanto é que, se, por exemplo, eu vendo um imóvel para você e para outra pessoa, quem é dono? Quem Quem registra registrou. primeiro. Mesmo eu tendo assinado uma escritura com você Data antes. anterior. Exatamente. Então tem que ser levado ao registro. E um outro problema que ocorre que as pessoas fazem é não levar a registro. O que acontece? Fica no nome do vendedor. Ou numa construtora, ou de uma pessoa física. E essa pessoa vem a ter problemas com dívidas que levam a uma penhora. E essas penhoras são registradas na matrícula de imóvel. Porque você não colocou ali que você realmente comprou o imóvel e passou a ser proprietário. Aí você vai ter um problema para se defender na justiça, para conseguir liberar aquela penhora. Puxa vida, olha só quanta informação necessária. E, inclusive, nós entramos aqui em alguns assuntos de cartório de imóveis, registro de imóveis, e em próximos episódios nós teremos um especialista de cartório de imóveis também para tirar dúvidas e trazer mais informações. Que ótimo. A gente está falando de contrato. Obviamente, o contrário disso é um distrato. E na hora de um distrato, por exemplo, de compra e venda de imóvel na planta, o que acontece? Quais são as principais situações que um comprador precisa saber, Ricardo, antes de assinar um contrato? O que rola no distrato? Eu gosto muito dessa pergunta, até porque, particularmente, durante a evolução quando deu o boom imobiliário, né, das construtoras em começarem a vender imóveis na planta, não existia uma legislação própria que regulamentava essa questão dos distratos. E eu, como era muito atuante, na época eu estava participando como membro do Conselho Federal em Brasília, da OAB, numa comissão de direito imobiliário lá, e participava muito de audiências com ministros, né, do STJ e do STF, e tiveram 2 audiências públicas para discutir a criação de uma lei de distrato. Isso foi, salvo engano, em 2017, 2018. Tiveram 2 audiências, uma em cada ano, uma feita pelas construtoras e outra feita pelas instituições que defendiam os compradores, os consumidores. Ok. E eu participei das 2 e dali a gente criou a legislação que hoje regulamenta os distratos na compra de imóvel. Salvo engano, ela é de 2019, é isso? É. E aí o que acontece? Hoje não está pacificado isso, já está regulamentado. Então
O comprador ele tem que ter conhecimento que quando ele adquire um imóvel na planta, se ele descumprir com as obrigações, principalmente ficar inadimplente com os pagamentos, Tá. isso leva à resolução imediata do contrato. Resolução é O contrato se cancelamento. encerra, Se encerra. né? E aí a construtora terá o direito de fazer as deduções para que então ela devolva ao comprador. O que é deduzido? E como que isso funciona? Tem uma particularidade aí que eu vou citar, porque faz diferença na porcentagem de devolução. Tá. Os empreendimentos, as incorporações imobiliárias, elas hoje, depois que teve os problemas lá com a falência da Incol, que é na época da década de 2000, lá perto de 2000, criou-se uma possibilidade de se blindar os empreendimentos, né? Inclusive com benefício fiscal, que a gente chama de RET. Né? RET, para quem está nos acompanhando, é um regime especial de tributação, correto, Isso. doutor? Porque quando lançou a legislação, que é o patrimônio de afetação, resumindo, ele afeta o empreendimento. Então você faz a incorporação e registra como patrimônio de afetação. Tá. Então todo o dinheiro que os compradores adquirem daquele empreendimento, ele tem que ser administrado dentro do empreendimento. Qualquer dívida da construtora com outros empreendimentos não afeta aquele mesmo empreendimento. Perfeito. Por isso que é patrimônio de afetação. Isso é uma segurança para quem está comprando. Uma segurança imprescindível. Então, portanto, as pessoas que forem comprar imóveis têm que buscar construtoras que constroem os seus empreendimentos atrelado ao patrimônio de afetação. Correto. No começo não pegou muito essa legislação, e aí o legislador ele trouxe o benefício fiscal, né, de uma tributação mais acessível, para que então as construtoras começassem a utilizar desse patrimônio de afetação. E foi muito bom para o mercado. E por que isso faz diferença? Nessa legislação do distrato diz o seguinte: dos valores que você pagou, se você ficou inadimplente, resolve-se o contrato é cancelado, e a construtora ela pode deduzir 100% da taxa de comissão de corretagem, desde que a construtora tenha pago o corretor, não o comprador tenha pago direto. Isso é uma diferença que se faz no contrato. Algumas construtoras usam ela pagando e em outras construtoras utilizam que esse valor é pago direto para o corretor. É o desmembramento da comissão. Se for o caso da construtora ter pago, ela pode reter 100% da comissão de corretagem e, estando afetado pelo patrimônio de afetação, 50% dos valores pagos. Ou seja, perde-se metade do que foi pago. Até mais às vezes, né? Mas a lei tem uma especificidade nesse caso. Se não tiver patrimônio de afetação, a retenção aí no caso ela é maior, né? O que acontece? Se os valores pagos for menor do que tem que deduzir, a lei limita. Limita ao valor total pago. Então a construtora fica no prejuízo. Sim, não pode cobrar a diferença. Daqueles valores, nesse caso hipotético, por exemplo, a construtora já fez um repasse da comissão sobre vendas para a imobiliária ou corretor de imóveis que atuou. E os valores que foram pagos, muitas vezes não ultrapassam aquilo que já foi utilizado. O que acontece isso aqui, na verdade, por uma questão mercadológica, comercialmente falando, as construtoras elas se veem obrigadas, muitas vezes, a fazer parcelamento. O dinheiro está escasso no mercado, né? Então se vê fazer parcelamentos pequenos de entradas prolongadas. E muitas vezes, se a pessoa fica inadimplente lá na frente, o valor da somatória do que ela pagou não é suficiente para deduzir 100% da corretagem e nem mesmo o total das despesas que a construtora teve. E a lei limitou. Não, você pode deduzir, porém não pode ultrapassar o valor total do que o comprador pagou, e esses valores eles têm que ser devolvidos, corrigido pelo mesmo índice de correção atrelado ao contrato, que no caso, por ser a compra de uma casa de construção civil, é o INCC. Um imóvel na planta, né? Que é o Índice Nacional da Construção Civil, que é justamente a correção para repor os valores do mercado com relação à compra de materiais de construção. Sim, né? Perfeito, que sempre tem alta. Né? Essa lei do distrato ainda, a construtora, vamos supor que seja um caso de entregar o imóvel. A pessoa está na posse.
A consultora ainda pode deduzir dali todas as despesas que eventualmente tenham com relação aos tributos que a pessoa não pagou, né? Taxa de fruição, que a gente chama, como fosse um aluguel, 0,5% pode deduzir. E aí São penalidades. E uma coisa que os compradores confundem muito e vão na construtora e falam, mas eu quero receber meu dinheiro agora. Não. A lei ela fala que a construtora ela deduz e se houver saldo para devolver ao comprador, isso será feito 30 dias após o habite-se. Ah, sim. Ou se houver uma revenda desse mesmo imóvel destratado, 30 dias após um instrumento de venda, de revenda. Ok. A não ser, tem uma exceção aí, que aquele comprador, ele te apresente para a construtora um novo comprador para substituí-lo. Aí você não pode fazer dedução alguma. Você tem faz essa o quê? opção. Uma cessão de direitos nesse caso. Exato. Fazendo uma transferência do contrato, vamos dizer. Exatamente. Assim. Lógico que, pelo crivo da construtora, ela vai analisar as questões socioeconômicas do novo comprador para ver se ela aprova ou não. Ok. Puxa, que maravilha. Está sendo bem elucidativo, bem esclarecedor. E com relação ao momento do mercado, pela sua trajetória, pela experiência no mercado imobiliário, fazendo toda a questão do direito imobiliário, para quem quer adquirir um imóvel, Ricardo, você entende que existe um momento ideal ou alguns fatores que precisam ser observados para uma compra mais segura? No período de um ano, existe um momento mais certeiro para fazer essa compra, até pela tua visão, ou até algumas outras situações que precisam ser observadas, além destas que você já mencionou? Tem algumas observações técnicas que eu acho que podem ser observadas, mas eu ainda prefiro uma outra que eu vou falar no fim. Tá. Na verdade, você tem que observar mercadologicamente onde existe um crescimento maior da cidade, que é onde vai se desenvolver. E aí você, sendo investidor ou não, você vai, de uma certa forma, vai valorizar seu imóvel. Correto. Questão de taxa de juros, se existe uma política naquele momento favorável para a aquisição da casa própria. Então, esses são alguns dos indicativos. Mas eu prefiro dizer que o melhor momento é sempre o agora. Por quê? Se você pegar há 10 anos atrás as pessoas que tinham o pensamento de esperar sempre o melhor momento, e você pegar quanto valia um imóvel há 10 anos atrás e quanto ele vale hoje... Puxa vida. Né? Então, o imóvel ele sempre valoriza no mercado. Então, nunca vai existir o melhor momento para você adquirir um imóvel. O melhor momento é sempre o agora. Perfeito. Dr. Ricardo, se você pudesse dar um único conselho jurídico para quem está procurando, para quem está comprando imóvel hoje, eu gostaria que você olhasse ali para a nossa câmera número 3 e desse esse conselho. Qual seria? Eu acho que o melhor conselho, eu já disse aqui, é que as pessoas se conscientizem em, antes de adquirir um imóvel que não é qualquer bem adquirido, ele engloba valores significativos, e muitas vezes de que você poupou a vida toda, é fazer uma análise de risco bem feita, buscar um profissional para que ele acompanhe, para fazer o melhor contrato, para que você consiga consolidar e concretizar a realização da aquisição daquele imóvel. Esse é o melhor conselho que eu poderia dar. Maravilha. Doutor Ricardo, quero te agradecer. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, esclarecer pontos tão importantes sobre como é que a parte jurídica permeia no mercado imobiliário. E para você que nos acompanhou até aqui, esse foi o segundo episódio do nosso programa Mercado Conectado. Ainda teremos muitas conversas enriquecedoras com especialistas do setor, então continue com a gente. Doutor Ricardo, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. E não se esqueça, todo o conteúdo deste programa está disponível no portal do Cruzeiro do Sul Comunicação e no site da Comate Construtora. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe e até lá!